Olá, nós somos do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Rondônia e hoje nós vamos apresentar um seminário de Sociologia. E o nome dos integrantes são Letícia Fernandes, Rainara Vitória, Kézia Giovana, o Alisson de Jesus, Kézia Vitória e eu, Yasmin Silva. Introduzindo ao assunto segregação socioespacial. Toda cidade tem um espaço urbano fragmentado e com diferenciação em sua forma e função. Em muitas cidades, principalmente os grandes centros urbanos, existem diversos centros dentro de um mesmo espaço urbano, como comerciais, indústrias, de lazer, de moradia e etc. E logo mais iremos falar sobre o conceito de segregação socioespacial, como se relaciona a segregação socioespacial, o que demonstra a segregação socioespacial, quais são as diferentes formas de segregação socioespacial e alguns gráficos relacionados e consequências sobre este assunto. Conceito de segregação socioespacial. A segregação socioespacial, também chamada de segregação urbana, é a produção dos imperativos sociais no contexto de transformação do espaço das cidades. A segregação urbana refere-se à periferização ou à marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiço e áreas de invasão. Podemos dizer que a segregação urbana é a representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionada com um processo de divisão, de luta de classes em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. E esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestrutura, como pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros. Podemos ver também que a segregação urbana revela as contradições econômicas e sociais da sociedade contemporânea sobre o espectro do espaço geográfico. A desigualdade socioespacial frequentemente se relaciona à falta ou precariedade de moradia, saneamento básico, estabelecimentos de ensino, tratamento de saúde, transportes coletivos, entre outros, causados pela ausência de investimentos estatal no urbano, que não atendem às necessidades de criar condições de reprodução e aumento da população. No discurso dominante, o Estado parece estar acima das contradições ou conflitos que produzem e reproduzem a desigualdade socioespacial, considerado um problema que será solucionado com desenvolvimento econômico e planejamento territorial urbano pelo Estado. A segregação socioespacial ocorre em virtude de um conjunto de fatores sociais, econômicos, histórico e racial em meio ao espaço. Ela demonstra a existência de classes sociais e as diferentes formas de apropriação de riqueza produzida, exemplo, a formação das favelas, cortiços e áreas de invasão. A mesma expressa a possibilidade da maioria dos trabalhadores não possuírem as mesmas condições adequadas, ingerindo aí a desigualdade econômica. E em meio disso, é visível até para os olhares desatentos a oposição entre áreas ricas e áreas pobres, citando a desigualdade socioespacial, sendo o espaço em que o indivíduo vive. Então, galera, eu vou falar um pouco sobre os tipos de segregação. Bom, para a gente poder entender, compreender e estudar os tipos de segregação, primeiro a gente precisa saber qual a definição da palavra segregar. Eu dei uma pesquisada e achei uma coisa interessante aqui, uma definição bem simples. Bom, segundo Merriam-Webster, ela define a palavra segregar como separar ou afastar dos demais ou da massa geral. Ou seja, é a mesma coisa da gente pegar parte da população e distanciar do restante, como se aquela parte que a gente pegou fosse inferior ao restante da população. Eu vou começar falando sobre a segregação racial. Segregação racial hoje a gente não vê aqui no Brasil, é muito comum. Bom, mas teve muito... segregação racial foi muito predominante nos Estados Unidos.
A segregação racial nos Estados Unidos, ela ocorreu entre os caucasianos e os afro-americanos. E ela durou mais de um século, e aconteceu depois das emendas constitucionais 13, 14 e 15, que foram as que aboliram a escravidão e deram a cidadania aos afro-americanos e o direito ao voto a eles, que foi uma época muito importante para os afro-americanos nos Estados Unidos, naquela época lá. Bom, atualmente a gente não tem segregação racial em larga escala. Não ocorre no mundo ocidental. Porém, a gente ainda tem aqueles pequenos grupos que sobraram, mas não é tão predominante assim como antigamente. Bom, segregação religiosa agora. A segregação religiosa ela pode acontecer quando os governos colocam a predominância de uma religião sobre a outra. A gente pode citar a situação que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que o Adolf, né, ele conduziu uma cruel segregação contra os judeus e o ódio dele prevaleceu muito sobre a religião judaica e perseguiu tanto os judeus, ele praticamente queria exterminar os judeus, né? E também a gente pode observar aí que tem, sim, intolerância religiosa. Também a gente pode citar o extermínio dos apóstolos cristãos há quase 2.000 anos atrás. Bom, também temos a segregação de classe. Segundo Rousseau, a classe social influencia bastante em suas chances de conseguir um bom emprego, que é o que os nossos colegas estavam falando sobre o William Washington, no caso, estava falando sobre o estilo de vida. A classe social influencia, como já dito antes, nas chances de conseguir um bom emprego, ter plano de saúde e de completar a faculdade, certo? Porque, uma pessoa pobre não vai ter mesma influência que uma pessoa rica. Uma pessoa negra, digamos assim. Que, hoje em dia a gente ainda tem racismo e tudo mais. Uma pessoa negra não vai ter a mesma oportunidade que uma pessoa branca. Uma pessoa pobre não vai ter a mesma oportunidade que uma pessoa rica. Ou seja, isso influencia muito, 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 praticamente na vida inteira da pessoa. No caso, segregação de classe, como já falando aí, como o Rousseau disse, influencia bastante. E, atualmente a gente divide classe baixa, classe média e classe alta. Isso é a segregação de classe, entendeu? E, por fim, nós temos a segregação de gênero. Bom, a segregação de gênero ocorre quando as pessoas elas são simplesmente separadas por seu gênero. Às vezes, essa separação pode ser até benéfica, como, por exemplo, separar banheiro masculino do banheiro feminino. Mas também, como tudo, né, tem o seu lado negativo. Por exemplo, as mulheres lá nos Estados Unidos, antigamente, elas não possuíam direito ao voto até o ano de 1920. E com esse tipo de segregação, ela não separa apenas por causa do gênero, mas ela também, como atualmente a gente vem enfrentando, nós mulheres do sexo feminino, né? A gente vem enfrentando... eles colocam como se um gênero é inferior ao outro. Que também tem influência do machismo, entre outros. Eu vou falar de como as pessoas pretas e pardas estão segregadas em favelas e as pessoas brancas distribuídas por todo o território dos distritos de Morumbi e Vila Andrade, sem haver nenhuma segregação. Segundo os dados do censo de 2010, a população brasileira se declarou da seguinte maneira: brancos com 91.051.646 habitantes, com 47,73%, os pardos em segundo lugar, com 82.277.333 habitantes, com 43,13%. As pessoas negras, com 14.517.961 habitantes, com 7,61% da população. Agora,
sabemos que os brancos ocupam 47% da população e os pretos e pardos somando 50% da população brasileira. Agora a gente vai para a cidade de São Paulo com 11.235.801 habitantes. São Paulo, a maior parte da população de São Paulo é ocupada por brancos, com 60%, pardos em segundo lugar, com 30%, e negros em terceiro lugar, com 6%. Agora a gente vai para uma favela de São Paulo, onde a maior parte são os pardos, com 59%. A segunda maior parte são os brancos, com 34%. E a menor parte são os negros, com 6% da população. E agora a gente vai para o Morumbi, que é uma região elevada, onde há pessoas com elevada moradia, estilo de vida. No Morumbi, a maior parte da população são os brancos, com 77%. A segunda maior parte são os pardos, com 15%. E a terceira maior parte são os negros, com somente 4%. E essas são as desigualdades socioespacial, que, como podemos ver, há muita desigualdade em relação às regiões de São Paulo, e também eu falei um pouco sobre a população brasileira e essa desigualdade. A segregação urbana consiste em afastar as pessoas do centro das cidades, forçando essas pessoas a irem para as periferias. Como consequência, elas se afastam de postos de trabalho, áreas de lazeres. Além disso, se afastam de vários serviços, como escolas de qualidade e uma boa rede de saúde pública. De forma geral, a vida dessas pessoas é bem prejudicada. Para diminuir a segregação urbana, é muito importante repensar a cidade segregada e olhar como vamos melhorar a localização dessas famílias. Com a sociedade civil se organizando e reivindicando seus direitos previstos na Constituição Federal, isso se torna bem mais fácil. Do contrário, esse processo só tende a se agravar.